Em 2015, um elefante foi atacado por um crocodilo de 4 metros no território da reserva Sabi Sands. O predador agarrou sua tromba e o elefante, em pânico, tentou se livrar do perigo. Ele ficou de pé nas patas traseiras, fez um barulho alto de medo e dor e puxou a tromba com tanta força que praticamente arrancou o crocodilo para fora d'água. Mas as mandíbulas não se abriram. No final, o elefante pisou no crocodilo, perfurou-o com a presa e só depois disso é que conseguiu se libertar. Mas acredite, este elefante ainda teve muita sorte. No Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia, foram encontrados um elefante e um crocodilo mortos, um em cima do outro. De acordo com Live Science, os corpos foram encontrados por um dos guias. O mais provável é que a jovem fêmea de crocodilo estivesse protegendo sua prole do elefante, ou talvez o elefante já estivesse ferido e parecesse uma presa fácil. No entanto, o elefante ferido foi forte o suficiente para lutar por sua vida. Provavelmente, depois de lutar contra o predador do rio, o elefante simplesmente perdeu a consciência devido aos ferimentos ou à exaustão. Ao cair, aterrissou no réptil e o esmagou até a morte. Temos outro caso na Zâmbia. Um crocodilo ia atacar um bebê elefante enquanto ele tomava água, mas sua mãe percebeu isso a tempo. Ela agarrou o crocodilo com sua tromba, jogou-o para frente e para trás e pisoteou-o até que tudo estivesse acabado. Já na reserva Hluhui, em Folose, um crocodilo chamado Jaws estava com tanta fome que agarrou um elefante adulto pela tromba. A luta durou apenas 20 segundos. Outro elefante rapidamente veio ajudar e forçou o réptil a desistir do almoço. Caso contrário... bem, você já sabe como terminaria. Nesse caso, o elefante escapou apenas com ferimentos na tromba. Na verdade, os casos de ataques de crocodilos a elefantes e vice-versa são bastante raros. Mas que essas lutas terminam em empate é simplesmente algo único. O crocodilo é um predador perigoso e astuto com dentes afiados e mandíbulas poderosas. Ao mesmo tempo, o elefante é um dos representantes mais inteligentes do mundo animal, além de ser realmente enorme. Como eu já disse, o crocodilo chamado Jaws machucou a tromba do elefante, e esta é uma lesão muito mais grave do que pode parecer à primeira vista. O que acontece é que a tromba não é como o dedo que você cortou enquanto preparava um sanduíche para você. Em vez disso, podemos compará-lo com uma mão que você usa para respirar, e comer, e beber. Não é à toa que lesões na tromba possam levar a problemas de saúde e depois à morte. Mas às vezes, os elefantes se adaptam até mesmo a essa vida. Há exemplos conhecidos em que eles conseguiram levar água à boca mesmo com as trombas machucadas. Ele só precisava que pelo menos alguma tromba tivesse sobrado. Está vendo este elefantinho? Em vez de tromba, ele ficou só com um pequeno cotoco. Uma lembrança do ataque de algum predador. Um ataque muito brutal. Sim, o bebê sobreviveu. E além disso, ele está cercado por elefantes adultos. No entanto, a probabilidade de ele sobreviver é praticamente zero. Privado da possibilidade de obter sua própria comida e bebida, de interagir com o mundo exterior, um elefante adulto tem pelo menos alguma chance de se adaptar, porque mesmo sem tromba continua sendo um animal grande e formidável. Mas um filhote... muito provavelmente seu destino já está selado. Peraí, mas se a tromba é uma coisa tão importante para os elefantes, e eles são animais ameaçados de extinção, não é possível que as pessoas ainda não inventaram algum tipo de, sei lá, uma prótese? Pesquisei na net e parece que a tromba é complicada demais para ser substituída por algo artificial, minimamente porque tem cerca de 40 mil músculos. Para comparação, existem pouco mais de 600 deles em todo o corpo humano. Até hoje, a humanidade só conseguiu mesmo se inspirar nas capacidades da tromba do elefante e fazer um braço robótico. Infelizmente, apenas para nossas necessidades. Ele não pode ser colocado em um animal. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é criar membros protéticos para elefantes. Estas próteses precisam ser extremamente fortes. Uma perna de elefante artificial pode pesar até 15 quilos. Afinal, um animal realmente grande depende dela. Mas estou mais interessado em outra coisa. Os crocodilos não são nada estúpidos. Eles existem em nosso planeta há milhões de anos. Eles sobreviveram a um monte de extinções. Não é possível que eles ainda não perceberam que morder a tromba de um elefante não é lá uma boa ideia? Muitas vezes, essa caçada pode terminar muito mal. Por que não abrir mão dela? Bem, exceto naquelas ocasiões quando a fome obriga os crocodilos a arriscar suas vidas.
Talvez eles ficassem felizes em nunca mais mexer com os elefantes, mas eles nem sempre sabem exatamente quem estão atacando. Se você é um crocodilo que vê uma tromba dentro da água, pode não adivinhar que um elefante está preso ao outro lado dela. Esta é apenas uma das versões, mas é plausível, pois os crocodilos, no geral, têm uma visão ruim. Seus olhos foram projetados para procurar presas, saindo ligeiramente para fora d'água, em uma emboscada. Quando um crocodilo precisa mergulhar, ele pode confundir uma tromba em movimento com algo mais seguro. O que eu vou comer hoje? Ah, achei! Mas e quando é o encontro de dois animais grandes? Aqueles que estão realmente à altura? O crocodilo rapidamente ataca e aperta suas mandíbulas na tromba do elefante adulto. Esta é a parte mais vulnerável de seu corpo. Além disso, na maioria das vezes, está dentro da água. Tentando se libertar, o elefante estica a tromba e balança a cabeça de um lado para o outro. Esta é uma batalha baseada na força e resistência física. Se o crocodilo abrir suas mandíbulas, o elefante o pisoteará. Se o crocodilo conseguir morder um pedaço da tromba do elefante, ele ainda tem chance de sobreviver, e o elefante pode morrer. E mesmo assim, eu não diria que os rivais estão na mesma categoria de peso. Julgue você mesmo. O crocodilo precisa arrastar sua presa para dentro da água. O maior dos crocodilos contemporâneos, embora tivesse um comprimento de 6 metros e 17 centímetros, pesava pouco mais de 1 tonelada. Ao mesmo tempo, o elefante africano mais comum pesa cerca de 6 toneladas. Você entende qual é o problema? Agora, se os crocodilos tivessem mantido seu tamanho antigo, eles poderiam muito bem comer elefantes inteiros no café da manhã. O Deinosuchus, o maior crocodilo de que se tem notícia, viveu no período Cretáceo e media cerca de 10,5 metros de comprimento. Seus dentes eram do tamanho de bananas e o seu cardápio incluía simplesmente tudo o que passava por perto, incluindo dinossauros. E não só os pequenos. Os cientistas dizem que o Deinosuchus podia comer até tiranossauros. Não dá para negar que os elefantes não são as presas mais perigosas em comparação com eles. Infelizmente, quando o primeiro ancestral conhecido do elefante apareceu no nosso planeta, o Deinosuchus já era considerado extinto por cerca de 20 milhões de anos. Mas encontrei uma informação que, segundo algumas fontes, os crocodilos modernos, assim como os elefantes, surgiram há cerca de 55 milhões de anos, ou seja, ao mesmo tempo. A evolução pode ter funcionado de forma a proteger os antigos elefantes dos crocodilos? Quem sabe? Talvez os conflitos entre elefantes e crocodilos sejam algo como uma vingança. Sabe, eu nunca entendi as torturas elaboradas. Eu, é claro, não pretendo afirmar que temos aqui uma guerra entre espécies que já dura milhões de anos. Não encontrei provas disso, mas se tomarmos as evidências modernas, há casos em que os elefantes se lembram dos crocodilos que os atacaram e os atacam, mesmo quando o perigo já passou. Foi assim que uma mamãe elefante atacou um crocodilo que, junto com outros, tentou fazer uma emboscada para filhotes. Só porque o predador havia ameaçado os pequenos há algum tempo, ela o pisoteou brutalmente. E se você acha que estou exagerando sobre a sede de vingança dos elefantes, tenho mais um fato. Em Uganda, eles bloqueiam estradas e destroem vilarejos sem motivo aparente. Os cientistas suspeitam que a caça furtiva nas décadas de 1970 e 1980 fez com que muitos animais se tornassem órfãos e vissem seus entes queridos morrerem. Ao mesmo tempo, os elefantes têm boa memória e são inteligentes o suficiente, o que significa que estariam dispostos a se vingar de quem lhe fez mal mesmo anos depois. Então, por que eles não se vingam dos crocodilos também? Além disso, de acordo com alguns relatos, os elefantes não apenas destroem seus inimigos, eles também podem jogar os répteis nas árvores. Ok, eu concordo que isso soa muito estranho, mas há pelo menos duas evidências. Em 1860, um caçador viu um elefante jogar um crocodilo morto em uma árvore, e um pouco mais tarde, o famoso explorador africano William Carnan Oswell mencionou em seu livro a presença de esqueletos de crocodilo em galhos. Bem, de que outra forma eles poderiam chegar lá se não com a ajuda dos elefantes? Os crocodilos não subiram nas árvores por conta própria, né? O quê? Os crocodilos podem subir em árvores? Steve, que absurdo é esse no roteiro? Tudo bem. Apesar de não serem anatomicamente adaptados para subir em árvores, os crocodilos podem fazê-lo. A essa conclusão chegaram os cientistas que publicaram um estudo na revista Herpetology Notes. Depois de estudar 5 espécies de crocodilos na África, Austrália e América do Norte, a equipe descobriu que os répteis podem subir até 2 metros. Os exemplares mais jovens foram vistos em alturas de até 9 metros. 9 metros!
E as pessoas que viviam perto dos territórios dos crocodilos conheciam esse recurso há décadas. Elas simplesmente não falaram sobre isso. Ou vai ver, os cientistas não quiseram estudar isso a fundo antes. Ok, crocodilos sobem árvores. O que vem a seguir? Os elefantes enquanto isso entram em cavernas e comem pedras? Como é que é? No Parque Nacional Mount Elgon, no Quênia, os elefantes costumam passar o tempo em cavernas localizadas nas encostas de um vulcão extinto. São cavernas bastante grandes, com até 150 metros de comprimento e cerca de 10 metros de altura. E elas estão cheias de sal. Os elefantes não apenas lambem as paredes da caverna, mas também usam suas presas para quebrar pedaços dela, os quais mastigam e engolem. Droga! Fomos descobertos, rapazes! Comam mato! No entanto, esses elefantes têm sorte. Eles têm acesso a uma caverna e a um suprimento ilimitado de sal. E aqueles que vivem em algum lugar no meio da savana sem vulcões? Bem, esses elefantes geralmente comem terra e pedras. Não que eles tenham escolha, mas quando você come tanto sal, e alguns machos podem comer de 14 a 20 quilos de solo salgado em 45 minutos, você definitivamente vai querer beber água. E se você for um elefante e não puder carregar uma garrafa de água com você? Ah, basta cavar uma lagoa. Os elefantes têm a capacidade de sentir a água no subsolo. Então, durante uma seca, eles começam a cavar e cavam até chegar ao lençol freático. Obviamente, outros animais ficam felizes em aproveitar esses reservatórios. Eles vêm beber depois que a manada de elefantes sai. Eu não ficaria surpreso se os elefantes tivessem ensinado esse truque para os crocodilos. Alguns deles, como os jacarés do Parque Nacional Everglades, se enterram em buracos nos pântanos. A água fica armazenada lá quase o tempo todo, exceto nas épocas de secas muito severas. Então, outros animais costumam se esconder nesses buracos. Claro, quando os jacarés não os estão usando. Caso contrário, esses predadores simplesmente comem os visitantes. Mas este não é o único perigo. Quanto mais os animais usam o pequeno corpo de água, maior a probabilidade de pegar um vírus ou uma bactéria perigosa através da água. Parece bastante lógico. Um monte de indivíduos de várias espécies reunidos, todos bebendo água juntos, sem distanciamento social. Talvez o caso mais famoso de envenenamento em massa tenha ocorrido em 2020, quando cerca de 350 elefantes morreram em Botsuana porque estavam simplesmente bebendo água. Nos reservatórios, foram encontradas toxinas que foram produzidas por bactérias. Pelo visto, os elefantes simplesmente beberam muita água venenosa, e nem tinha crocodilos nelas. Até mais!